Há cerca de 2 domingos atrás, nós pregamos uma palavra aqui, onde nós falamos sobre a situação ou a questão de pequenas decisões erradas na nossa vida, que podem nos trazer grandes consequências e consequências trágicas, né? Acho que muitos se lembram dessa palavra, né? E o texto que nós usamos foi justamente do episódio de Davi, quando Davi teria que ir para a guerra, não foi, cumprir uma obrigação de rei, porque era época de guerra, e ele fica no palácio. E ali no palácio, na parte da tarde, quando ele tinha se levantado, depois de ter tirado uma soneca, no período da tarde, a sexta, ele vai passear no seu terraço, ali no palácio, e vê Batseba tomando um banho nua. E ali ele se atenta para aquela cena, é atraído por aquela cena, tentado, e aí ele toma essa decisão errada, uma pequena decisão, mas uma decisão errada, onde ele fixa o olho, é atentado, mas não se desvia daquela cena, ele vai para o pecado. Amém? Hoje nós vamos fazer praticamente o inverso. Nós vamos falar sobre situações em que muitas vezes nós deveríamos tomar uma ação e não tomamos, e isso às vezes pode acarretar problemas para nossas vidas. Amém? E o texto que eu escolhi para nós refletirmos sobre essa questão é em Juízes capítulo 6. Se puderem abrir, não precisa nem levantar, podem ficar sentados mesmo. Juízes capítulo 6, nós vamos ler 2 versículos, versículos 14 e 15, amém? Juízes 6, 14 e 15. E a palavra do Senhor diz ali em Juízes 6, 14 e 15: Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando você, vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui, Deus, um trecho das tuas sagradas escrituras, Pai, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha através dessa reflexão falar aos nossos corações mais uma vez nesta manhã, Deus. Abra o nosso entendimento, Senhor, nosso entendimento intelectual, nosso entendimento espiritual, Senhor, para que nós possamos receber aqui a tua palavra, Deus. Que nós possamos sair aqui desta manhã transformados pelo poder da tua palavra, Deus. Abençoa nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã e te agradeço, em nome de Jesus, amém. O título que eu dei para esse sermão nessa manhã é insegurança, amém? Insegurança. E aqui nós vemos uma clara característica de uma pessoa insegura, amém? Quando Deus aparece através de um anjo para Gideão e diz a ele: vá com a sua força, livre o povo de Israel, sou eu quem está te ordenando, vá. Deus está dando uma ordem a Gideão, e quando essa ordem vem de onde? Não vem de um amigo, não vem de um vizinho, não vem de um parente, mas essa ordem está vindo de Deus, é o anjo do Senhor ali falando com ele, e dizendo: vá, vá na tua força, eu estou te dando uma ordem, eu não estou te pedindo, eu não estou te aconselhando, eu estou te ordenando, é um imperativo, vá. Mas Gideão, qual é a reação de Gideão? Senhor, como é que eu vou poder libertar um povo? A minha família é a mais pobre da tribo, a tribo de Manassés tem centenas de milhares de pessoas, de famílias, e a minha família é a mais pobrezinha dali. Eu sou da minha família, que é a mais pobre, eu sou o menos importante na minha casa. A insegurança de Gideão chega a um extremo, e ali ele está dizendo para Deus: Senhor, eu não tenho como fazer isso, quem vai olhar para mim? Quem da tribo de Manassés vai olhar para mim, sendo o menor da minha casa, da menor família da tribo? Quem vai me dar atenção e vai me seguir numa batalha como essa? Quem da tribo de Manassés vai fazer isso?
Quem do povo de Israel vai me ouvir? Quem vai dar atenção para um João ninguém? Eu não sou ninguém. Eu não tenho capacidade de me mover nessa direção que o Senhor está me indicando, que o Senhor está me ordenando, porque não sou capaz. Aleluias. Quantos de nós muitas vezes não nos sentimos já dessa forma, nos sentindo incapaz, às vezes de dar até um passo à frente? E às vezes nós ouvimos a voz de Deus, e Deus nos falando conosco, o Espírito Santo falando: vá, faça, você pode, vá em frente, siga, esse é o caminho, é assim que eu estou te mandando, é assim que eu estou te ordenando, vá em frente. E você pega e se fecha o seu coração, fecha e se em vez de ir para frente, começa a dar até passos para trás, porque se sente sem força, não se sente capaz de poder ir à frente, não se sente capaz muitas vezes de tentar resolver um problema na tua casa, na tua família, não se sente capaz muitas vezes de tentar progredir no seu trabalho, na sua profissão, não se sente capaz de ser corajoso na fé e tendo a força de Deus, porque você sabe que Deus está do teu lado, e aquela doença que muitas vezes está afligindo a tua vida, e você se abate. Em vez de levantar o seu semblante, em vez de encarar o problema com coragem, porque Deus está do teu lado, não, você se afasta, porque a insegurança. Amém. E eu tive pensando um pouquinho sobre essa questão, e como que essa insegurança ela pode se chegar a nós, como que ela pode vir sobre nossas vidas. E eu pensei assim: existem fatores externos e fatores internos. Quais são os fatores externos? Os fatores externos que muitas vezes afetam nossas vidas é essa situação que vive o mundo, a criminalidade, a violência, a cobrança que o mundo tem sobre nossas vidas. Isso gera insegurança em nós. Fatores que vêm de fora, que não dependem da gente, mas também tem fatores que são internos nossos: autoestima, realização, traumas que nós tivemos, às vezes traumas de infância, cobrança pessoal excessiva. Eu me cobro demais e eu não consigo, e eu me cobro e não consigo. O modo como nós fomos criados, nossos medos, nossas fobias, às vezes até nossa fé é muito fraca. São fatores internos que às vezes fazem com que nós nos sintamos inseguros, e essa insegurança ela gera problemas em nossas vidas e não nos deixa avançar. Eu tenho um testemunho na minha vida, que a Marisa conhece muito bem, sabe da minha história, pode até testificar isso. Eu tive uma situação bastante interessante na minha criação. Meu pai e minha mãe. Minha mãe era uma super protetora excessiva que eu nunca vi igual na minha vida. A Marisa está aqui de prova, nem ela. Nunca vi igual. Eu creio assim que talvez por um casamento infeliz, por ter um casamento que não foi aquilo que ela imaginava, sonhava ou queria, ela transferiu tudo na vida dela para mim. Então eu era tratado realmente assim, de uma forma que eu me constrangia. Eu até conto algumas situações, até devo ter contado aqui, que seria engraçado se não fosse trágico, né? Mas para mim foi trágico, embora seja engraçado. Eu, quando estava no ginásio, veja bem, não era no fundamental, era no ginásio, eu estudava de manhã. Quando eu via que o tempo estava fechando e as nuvens negras começavam a pairar ali no céu, e eu olhava pela janela e via, aquilo já me causava trauma, porque eu sabia, tinha certeza, convicção, de que a hora que eu saísse da classe e chegasse na porta do colégio, minha mãe ia estar lá com o guarda-chuva no braço me esperando. Isso para mim era morte, era um terror, porque era só eu, nem as meninas passavam por uma situação igual a essa, mas ameaçava o tempo. Estava minha mãe lá plantada, em pé, que nem um soldado na porta do colégio. E isso com certeza são traumas que deixam na vida de uma pessoa, e que faz com que a pessoa se sinta insegura, porque ela não tem iniciativa, ela não tem como se virar sozinha, ela não tem como ter um pouco de audácia, porque as pessoas estão cuidando demais.
Mas graças a Deus eu tive um pai que foi o inverso. A Marisa sabe disso também, né? Meu pai desde pequenininho, eu lembro até hoje, nós morávamos nessa época em Mauá, e lá no cinema toda quarta-feira passava filme de samurai à noite. Isso eu não sei por que razão, talvez por causa da colônia que tinha lá, eu não sei. Meu pai me levava toda quarta-feira para assistir filme de samurai. Meu pai me enfiou no beisebol, coisa que eu detestava. Ele me enfiou no beisebol, queria que eu jogasse beisebol a todo custo. Aquelas roupas, não sei se vocês já viram roupa de beisebol, é terrível, gente. É uma meia especial que você calça, uma meia calça que você põe até aqui, uma chuteira, uma camisa, um colete por cima, o boné, é tanta coisa. E eu tinha que levantar domingo de manhã, me vestir com tudo aquilo, com aquela parafernália e ir para o campo de beisebol, porque ele me levava, me forçava. Me enfiou no judô, tive que começar a lutar judô pequenininho, tinha que ir porque tinha que ir. Ele queria me transformar realmente num samurai, sei lá o que, num lutador, eu não sei o que. Mas era o contrário da minha mãe. E graças a Deus que isso aconteceu, porque talvez através desses dois paradoxos, desses dois extremos, acabou havendo um equilíbrio, né? Porque senão, né, a Marisa fala que não sei o que eu seria, se fosse só por conta da minha mãe, né? Seria muito complicado. Mas isso são situações que às vezes nós passamos nas nossas vidas, que nos deixam traumas, que afetam a nossa vida de forma que nos deixa muitas vezes inseguro. E às vezes a insegurança que nós temos quando adultos provém de situações lá na infância, ou quando também em situações que nós vivemos hoje. Mas quais as consequências? O que pode provocar essa insegurança em nossas vidas? Eu listei aqui 2 pontos que eu achei importante. O primeiro, cegueira. Ela provoca cegueira em nossas vidas. A cegueira física, ela faz com que nós sejamos impedidos de ver o caminho por qual devemos andar. Ela nos faz com que nós corramos certos riscos, porque somos limitados por essa deficiência física. Mas a insegurança, ela, mais do que isso, ela traz uma cegueira espiritual. Ela traz uma cegueira espiritual. E dessa mesma forma, ela também nos coloca em risco. Essa cegueira espiritual também nos coloca em risco. Eu separei aqui um versículo, 2 versículos, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo, o Deus em letra minúscula deste mundo, conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Então a cegueira espiritual muitas vezes faz com que nós não consigamos enxergar a luz de Cristo sobre nossas vidas. Jesus é a luz sobre nossas vidas, mas muitas vezes essa cegueira que o inimigo, como diz aqui, o príncipe deste mundo, o governador desse mundo das trevas, ele cega as pessoas. Ele cega as pessoas e impede com que as pessoas possam ver espiritualmente a verdade. E isso é um grande risco. E como se não bastasse isso, às vezes nós achamos que estamos corretos. Às vezes nós até achamos que estamos certos na verdade de Cristo e andamos nos caminhos corretos do Senhor. Nós vemos lá, por exemplo, em Apocalipse 3, capítulo 3, versículos 17 e 18, a palavra diz assim: Jesus falando: vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Às vezes as pessoas acham que pela situação financeira, talvez um pouco privilegiada, elas se sentem seguras, e acham que estão vivendo uma vida correta, uma vida que não precisam fazer mais nada, mas às vezes é pura ilusão, porque a cegueira não deixa enxergar certas coisas. E quando Jesus fala aqui que vocês têm que comprar
ouro puro de mim, é comprar a verdade de Jesus, porque o ouro puro é aquele que não vem com impurezas, e Jesus, Ele quer fornecer isso para nossas vidas, o ouro puro, o ouro de Ofir, aquele ouro puro, a verdade pura, a verdade verdadeira, aquilo que realmente tem valor no mundo espiritual. Ele fala também para que nós compremos roupas brancas para nos vestir e cobrir a nossa nudez vergonhosa. A roupa branca representa a santidade, e o Senhor quer nos ver santificados, e essa santidade, ela é representada aqui pelas roupas brancas, que deverão ser vestidas, as roupas que encobrirão a nudez vergonhosa, que encobrirão o pecado que muitas vezes está ao nosso redor. E ele fala também de colírio, o colírio para tirar a cegueira, para fazer com que nós possamos enxergar espiritualmente, e é isso que o Senhor quer, evitar com que nós tenhamos essa consequência trágica em nossas vidas, que é a cegueira espiritual, e nós temos que evitar, e tentar evitar isso, e confiar num Deus poderoso, que pode nos ajudar nesse sentido. Outro ponto que eu elenquei aqui, além da cegueira, como consequência da insegurança, é a estagnação. A estagnação seria o sinônimo de paralisia. A insegurança causa paralisia em nossas vidas, e como na paralisia física, que nos torna também limitados, nos impedindo as pessoas de se moverem, a paralisia espiritual faz com que os planos de Deus em nossas vidas sejam interrompidos. Muitas vezes os planos que Deus tem para nós, como os planos que Deus tinha para Gideão naquele momento que nós lemos, desse episódio que nós lemos esse texto, Deus tinha planos para Gideão, e se Gideão ficasse com sua vida paralisada espiritualmente, estagnada, e não conseguisse enxergar aquilo que Deus quer, as bênçãos do Senhor sobre a vida dele e sobre a vida do seu povo seriam interrompidos ali naquele momento. Essa estagnação espiritual, ela faz com que os milagres de Deus sejam postergados em nossas vidas, porque a partir do momento que nós nos sentimos inseguros, a nossa fé parece que diminui, parece que já não conseguimos mais crer, parece que não temos força nem para isso, nem para crer. E Jesus um dia falou que profeta de casa não faz milagre. Quando ele esteve em Nazaré, quando o povo olhava para ele e via ele como filho do carpinteiro, e via ele como um carpinteiro, aquele homem que fazia cadeiras e mesas, eles não acreditavam que aquele homem poderia fazer milagres. Jesus então não fez milagres ali naquele lugar. A insegurança faz com que nós posterguemos os milagres de Deus sobre nossas vidas. A insegurança nos paralisa de tal forma que as nossas esperanças começam a se desvanecer. As esperanças começam a se esvair de nossas vidas, escorrer da mão, como se estivesse escorrendo entre os dedos, como se pegasse um punhado de areia e tentasse segurar, e a areia começa a escorrer pelos dedos. A esperança vai embora dessa forma, porque a insegurança faz e provoca isso em nossas vidas. Com a insegurança e essa paralisia espiritual, começa a vir sobre nossas vidas amarguras, dores, ressentimento, solidão. Passamos então a não responder mais às solicitações de Deus. Temos que dar respostas às solicitações de Deus. Deus requer coisas de nós, Deus quer coisas para nós, Deus tem planos e propósitos para nós, e nós precisamos responder a isso, precisamos interagir com Deus, mas a insegurança muitas vezes nos deixa lá embaixo. Esse sentimento, ou às vezes até a falta de sentimento que essa insegurança nos traz, nos coloca em situação de que parece que não conseguimos mais nos mover, estáticos, não respondemos mais à nossa fé. Deus parece que começa a ficar distante de nós.
Insegurança nada mais é do que falta de fé em Deus. Ela mostra a falta da nossa fé em Deus. Aquele que não confia, não se acha capaz. A força vem de Deus. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos pregado muito e vivido a questão do reino aqui na terra. E nós temos tido essa convicção de que, como embaixadores do rei aqui nesse lugar, o Espírito Santo foi trazido sobre nossas vidas, foi derramado sobre nós. Nós temos um poder sobrenatural sobre nossas vidas, e nós temos que nos valer desse poder, porque esse poder, ele vai nos mover. Ele não vai deixar com que nós vivamos uma situação de insegurança em nossas vidas, uma situação de paralisia e cegueira espiritual, porque temos o Espírito de Deus habitando em nós. A força vem de Deus, a força vem do Espírito Santo. Se você hoje está se sentindo inseguro, incapaz, ou se vier a se sentir dessa forma, comece a crer que existe um Deus poderoso, que derramou sobre você o Espírito Santo dele, e que esse Espírito Santo move a tua vida com poder sobrenatural. É assim que funciona. 2 Coríntios 12:10, a palavra diz: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, quando eu me sinto lá embaixo, quando eu me sinto um capacho, incapaz de qualquer coisa, então eu tenho a força de Cristo em mim. Aleluias. E é essa força que vai me conduzir. Não é mais a minha força, mas a força de Deus, a força de Jesus Cristo em mim. Como seria se Abraão tivesse uma insegurança como essa que nós estamos falando aqui? Uma insegurança que poderia paralisá-lo e ele não sair de onde ele estava, vivendo uma vida que eu considero que era, acho que boa, tinha tudo ali. E Deus então chega para ele e fala: Abraão, você vai agora para uma terra que eu te mostrarei. Deixa teu pai, tua mãe, deixa a tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Se ele fosse inseguro, como ele poderia ir em frente numa situação como essa, numa ordenança de Deus sobre a vida dele? Deixando todo o conforto, toda a segurança da sua casa, da sua família, do seu povo, para ir para um lugar que ele nem imaginava o que seria. Como seria na vida de Davi? Davi, aquele menino ranzinzo, aquele pequeno Davi, o menor dos seus irmãos, entre aspas, o mais incapaz deles, porque os seus irmãos até foram convocados para a guerra, mas Davi não. Davi continuou com a sua posição de cuidador de ovelhas, de pastor. Ali um dia talvez o seu pai chegou para a família e falou: vocês agora vão para a guerra, porque vocês são homens fortes, valentes, soldados, e vão servir ao exército do rei Saul. Mas você, Davi, continua cuidando das ovelhas. Como seria esse moço se ele fosse inseguro, se não vencesse a insegurança na vida dele? Mas ele, sendo assim mesmo um pastor pequeno, cuidador de ovelhas, talvez perante os outros fraco fisicamente, mas ele sabia que tinha um Deus poderoso do lado dele. Ele sabia que tinha o general dos exércitos do lado dele, e ele enfrenta Golias e mata Golias na frente de todo o exército de Saul e todo o exército inimigo. Ele não era inseguro, porque Deus sustentava ele, e ele sabia e confiava na força de Deus. Como seria Moisés se Moisés fosse inseguro? Como que Moisés, recebendo uma ordem de Deus, iria conduzir um povo de 3 milhões de homens, fora mulheres e crianças, por 40 anos, num percurso pelo deserto do Sinai? Como que um homem iria assumir uma responsabilidade dessa, um trabalho desse?
porque não era inseguro, porque sabia que tinha um Deus que o sustentava e que ia guiá-lo. Sabia que a força dele não era dele, mas era a força que vinha do seu Deus. Como seria Elias naquele momento em que ele enfrenta 200 profetas de Aserá, 450 profetas de Baal, diante de todo o povo de Israel que ali estava, todo mundo na expectativa, esperando o momento que talvez, meu Deus, esse cara vai ser trucidado aqui, porque era um exército de profetas ali, e ali ele estava naquele embate com aqueles profetas, iria ter que enfrentá-los todos. Mas ele estava tão seguro, confiava tanto em Deus, que fez até piadinha com os profetas de Baal, dizendo: vocês estão gritando, cantando, acho que o Deus de vocês está dormindo, ele não está escutando, acho que ele pegou no sono. Ele foi até sarcástico, porque isso demonstrava que ele estava seguro. Ele estava seguro porque ele sabia que tinha um Deus poderoso e que não ia abandoná-lo naquele momento. E foi assim que aconteceu, porque quando os profetas de Baal tentaram tudo que podiam e não conseguiram nada, ele só fez um sinal e pediu a Deus, e Deus derrama fogo do céu e consome todo aquele holocausto. Aleluias. Esse é o poder daquele que confia em Deus e não tem insegurança como uma característica da sua vida. Como seria Gideão, que nós lemos aqui nesse texto agora? Aquele que se considerava o menor da sua casa, e a sua casa, a sua família, a menor e mais pobre das famílias da tribo de Manassés. Gideão, nesse primeiro momento, ele se acha incapaz, e talvez no íntimo dele ele pensava: não, Senhor, eu não vou, eu não posso, não tenho condições. Mas o Espírito de Deus toca a vida de Gideão. Gideão agora é transformado. Gideão agora deixa a sua insegurança de lado e fala: Senhor, eu vou. Quantos são mesmo, Senhor, o exército inimigo? 136 mil. 136 mil. Bom, o Senhor vai me dar pelo menos uns 100 mil. Não, o Senhor disse para eles: 32 mil. Não, mas 32 mil, 130, são 100 mil a mais. Não, e também 32 mil é muito, você vai com 10 mil. 10 mil, Senhor, impossível. Não, vou fazer o seguinte: você não vai nem com 10 mil, você vai com 300. Senhor, 300. Senhor, eu vou com 300, porque eu confio no meu Deus, eu confio no Deus dos exércitos, eu confio no Deus vivo que me acompanha, e eu sei que esse Deus não vai me abandonar. E Gideão foi lá com 300 homens valentes, enfrentando um exército de 136 mil, e derrota todos eles. Aleluias. Essa é a mensagem que o Senhor está querendo trazer nessa manhã para você. Talvez a tua vida, você esteja vivendo numa circunstância que esteja provocando alguma insegurança em você, mas esqueça isso, deixe isso de lado. Tenha sua fé em Deus, se agarre a Deus, porque Ele é a sua força. Aleluias. A insegurança não vai te deixar para baixo, não vai te fazer se sentir incapaz, porque existe um Deus poderoso do teu lado que tudo pode. Aleluias. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor, por favor. Pode estar vindo aqui. Eu separei alguns versículos aqui, e eu vou ler cada um desses versículos muito rapidamente. Alguns deles não vou ler, nem lê-los todos, algumas frases que eu grifei aqui nos versículos. Mas eu quero assim que você escute isso que eu vou falar, e tome posse disso que eu vou falar aqui, nesses versículos. Não são palavras minhas, eu vou ler palavras da Bíblia, palavras de Deus. Aqui é a boca de Deus falando. Se você que é crente, que nós somos aqui, com certeza todos aqui, e confiamos num Deus poderoso, e sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos aqui tomar posse de cada uma dessas palavras. Eu vou pedir para que você se coloque de pé agora, mas eu quero assim que vocês tomem posse da palavra,
não apenas ouvindo, mas ouça, mas dê glória. Dê glória, abra sua boca, glorifique ao Senhor por cada palavra que vai ser dita aqui, que não são palavras minhas, mas são palavras de Deus. Amém? Para cada situação que eu vou colocar aqui, eu vou colocar uma situação e vou rebater com uma palavra de Deus sobre isso que nós estamos vendo aqui. E você vai glorificar e vai sentir esse poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu profetizo isso, porque é o poder do Espírito Santo que vai agora tocar a sua vida através desses versículos. Então vamos lá, eu vou falar cada situação e cada versículo, e você vai glorificar, e vai tomar posse, e vai saber que existe um Deus poderoso, um Deus sobrenatural, que derramou sobre você o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo que habita em nós, ele tem o poder suficiente para nos deixar acima de qualquer situação. Você não vai mais sentir insegurança na sua vida, isso não vai mais te barrar, não vai mais provocar paralisia espiritual, cegueira espiritual na tua vida. Aleluias. Quando você diz, isso é impossível, Lucas 18:17, a palavra diz, o que é impossível para os seres humanos, é possível para Deus, aleluias. Se você diz que é impossível para Deus, não é nada impossível. Quando você diz ou pensa, eu não tenho condições, 2 Coríntios 12:9, a palavra diz, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Quando você está fraco, o meu poder sobressai na tua vida. Quando você diz, eu não vejo saída, em Provérbios 3, 5, 6 diz, confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie na sua inteligência, Ele lhe mostrará o caminho certo, aleluias. Você pode não ver a saída, mas Ele te mostra o caminho, aleluias. Quando você diz, eu não posso fazer, lá em Filipenses 4:13 a palavra diz, com a força de Cristo, que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, aleluias, glória a Deus. Quando você diz, eu não vou conseguir, lá em Filipenses 4:19 a palavra diz, Deus lhe dará tudo o que precisam, aleluias, todas as ferramentas, todas as armas, tudo aquilo que você precisa para enfrentar a situação. Você vai dizer, não consigo, não vou conseguir, esqueça essa frase na sua vida, porque você vai conseguir tudo sim, porque Ele vai te sustentar, aleluias. Quando você diz, eu estou com medo, lá em 2 Timóteo 1:7 a palavra diz, o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos, aleluias. Deus não deu um espírito de medo, Ele não colocou um espírito de medo em você, por isso não diga mais que está com medo, porque Ele está contigo. Quando você diz, eu não tenho talento suficiente, lá em 1 Coríntios 1:30 ele diz, Deus uniu cada um de vocês com Jesus Cristo e fez com que Cristo seja a tua sabedoria, aleluias. Não importa o meu talento, importa a sabedoria de Cristo na minha vida. Agora eu sou movido pela sabedoria de Jesus, aleluias. E quando você diz, eu me sinto só e desamparado, em Hebreus 13:5 a palavra diz, eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei, aleluias, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sentir incapazes, Ele é a nossa força. Tome posse disso, Ele é a sua força, aleluias. Oh Deus,
Senhor, eu quero ser a tua casa, ó Pai, a casa do teu Santo Espírito, Senhor. E eu hoje abro as portas do meu coração, escancaro as portas do meu coração, porque eu quero a tua presença na minha vida, Senhor. Toda insegurança, todo medo, tudo aquilo que causa desconforto, que causa angústia na minha vida, está por terra em nome de Jesus, porque a tua força está comigo, a tua força me sustenta, a tua força me faz seguir em frente, porque o Senhor habita em mim. Aleluias! E é por isso que nós clamamos e cantamos aqui, que essa casa é sua. Aleluias! Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, porque é Ele, oh Deus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche as nossas vidas, Senhor, enche, Deus, oh aleluia, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça, e vem me incendiar, com teu Espírito Santo incendeia nossas vidas, Senhor, oh Deus.